Irmãos, durante as leituras bíblicas, que a gente vai fazendo, eu notei eu fiz algumas anotações sobre um tema que é bem recorrente na Bíblia. É o tema sobre conselhos. E como eu disse, durante a leitura eu observei algumas situações em que os conselhos fizeram diferença na vida das pessoas. Eu queria que os irmãos vissem, enxergassem comigo isso, como que os conselhos podem mudar as nossas vidas, para o bem ou para o mal. Eu queria que os irmãos começassem abrindo em 2 Samuel capítulo 13. 2 Samuel capítulo 13. Queria mostrar para os irmãos como que conselhos podem mudar vidas, podem mudar histórias. Olha só, alguns exemplos, eu vou começar com alguns exemplos de conselhos maus, tá bom? 2 Samuel capítulo 13, olha o que diz, vamos ler do 1 ao 7. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, e ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse a Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faze-lhe comida. Vamos parar por aqui. Senhor nosso Deus e Pai, eu peço ao Senhor, conforme a grandeza da tua misericórdia, que o Senhor nos abençoe com a meditação, com essa breve meditação na tua palavra. Peço ao Senhor que guie os nossos corações a entender a seriedade desse tema, que são os conselhos. Como eles podem, Senhor, destruir as nossas vidas, se não segui-los, se forem conselhos maus, ou como eles podem abençoar a nossa vida. Nos ajuda a enxergar isso, nesses exemplos da tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o texto é bastante simples, Davi tinha vários filhos com várias mulheres. Então, um dos seus filhos, Amnon, ele se apaixonou pela sua meia-irmã, que era Tamar. E ele ficou doente de paixão por ela, não era amor, Era paixão, era uma coisa doentia. E aí ele tinha um amigo, segundo a Bíblia aqui, muito sagaz, chamado Jonadab. E esse amigão, quem não quer ser amigo do filho do rei? Quem não quer ganhar o favor do filho do rei? É ou não é? Quem não quer agradar o filho do rei? Então ele vendo o filho do rei sofrendo, tadinho, Tava sofrendo, tava magrinho, tava comendo. Ai, tava dodói o menino. Ele ficou com dozinha dele. Olha só. E aí ele bolou essa trama. Ele deu esse conselho: por que você não faz isso? Por que você não se finge de doente? Se finge de doente. Fala que tá mal. Aí logo chamarão teu pai, ele vai vir te visitar. Aí você fala, vai conversa ali, fala: pai, será que a Tamar não podia vir aqui fazer um bolo para mim? Cozinha bem e tal. Poxa, eu gosto do bolo que ela faz, chama ela aí. E não é que Amnon, filho do rei,
alguém que era para ter uma boa instrução, era para ter uma bom juízo, se deixou levar por esse conselho tão sórdido, tão baixo. E aí ele fez isso. Quando o rei veio, o rei caiu na conversa dele, o rei mandou sua filha, vai lá cuidar do seu irmão. E aí ela veio. Verso 8. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou. Fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira, virou os bolos diante dele, porém ele recusou a comer. Disse a Aminon: fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e o levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Então ele fez um charminho, tira as pessoas daqui, me deixa aqui, sozinho. Aí falou para ela: traz aqui para mim, traz aqui no quarto. Estou fraco demais, traz aqui. Aí ela foi. Verso 11. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel, não faça tal loucura. Por onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe devotara. Disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te embora. Que coisa, né? Um jovem teve lá os seus desejos do seu coração perversos, querendo ser satisfeitos, achou alguém que lhe passasse a mão na cabeça, que lhe aconselhasse, e ele seguiu esse conselho. Olha só o que ele fez com a sua irmã. Ele violentou a própria irmã. Era minha irmã, pastor, mas era irmã. Ela tinha consideração por ele como irmãos. Davi os via como irmãos. E é tão baixa essa história que depois que ele a violentou, ele a tratou como se fosse uma mulher do mundo, expulsou ela. É muito baixo isso. E aí, a partir do verso 23, a gente não vai ler, o irmão de Tamar, Absalão, filho do rei, bolou um plano também, só que para matar o seu irmão. E aí, algo que começou com conselho se transformou em crime, assassinato e vingança, a ponto de Absalão ter que fugir da presença do rei. Irmãos, maus conselhos podem destruir a sua família. Sua família. Uma família foi destruída aqui. Tamar, Aminon, Absalão, os três tiveram suas vidas destruídas. Começou com um mau conselho. Se Jonadab fosse realmente amigo de Aminon, ele tinha falado: que é isso? Que ideia é essa, cara? Pelo amor de Deus, não faça essa loucura. Tira isso da sua mente. Isso não se faz. Você sabe que Deus conhece os seus pensamentos. Deus conhece o seu coração. Vai buscar o perdão de Deus. Vai orar. Sabe, conselhos bons. Mas as pessoas querem agradar. Então, fique alerta com conselhos de pessoas que querem te agradar, que bate no seu ombro e vai, campeão, vai lá. Como aquele de Provérbios 7, vamos lá, vamos juntos, vamos fazer mal para as pessoas, vamos lá, a gente vai ter uma bolsa só para nós todos. Irmãos, cuidados com maus conselhos. Esse aqui, eu quis dar esse exemplo, porque ele mostra um conflito na família, e esse conflito foi crescendo tanto, teve o estupro, teve o assassinato, teve Absalão sendo expulso, teve Absalão se revoltando contra o seu pai, querendo tomar o reino do seu pai, depois Absalão sendo morto. Então, assim, uma coisa foi aumentando de uma forma. Então, cuidado com o mau conselho na sua casa.
Cuidado na sua própria casa. Quem você dá ouvidos? Quem você põe dentro da sua casa? O tipo de pessoa que está lá. Será que essa pessoa teme a Deus? Você vai dar ouvidos a alguém que não teme a Deus? Você vai seguir o conselho de alguém que não tem temor do Senhor? Cuidado. Em 2 Crônicas, olha a influência da família. 2 Crônicas 22. Temos um exemplo, mas é bem rápido esse aqui. 2 Crônicas 22 fala sobre o reinado de Acasias. O reinado de Acasias. O texto, verso 4 diz: fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Quem que eram seus conselheiros? Olha o verso anterior, verso 3. Sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Irmão, da onde que veio o conselho mal para esse rapaz? Da sua própria mãe. Mas pastor, eu não tenho que ouvir os conselhos da minha mãe? Tem. Os conselhos certos, a gente vai falar daqui a pouco. Nem todo conselho é bom, porque nem toda pessoa teme a Deus. O conselho de um ímpio vai ser, o conselho de alguém que é ímpio será um conselho ímpio. O conselho de alguém que não teme a Deus vai ser um conselho contra a palavra de Deus. Nem sempre vai ser um conselho bom. Raramente. Quantas mães, irmãos, quantas mães não levam seus filhos e não levam suas filhas, não fazem com que as suas filhas, influenciam suas filhas a casar com um certo rapaz, porque ele tem dinheiro, a mãe pensando no bem da filha. Aquele rapaz teme a Deus? Não, mas isso não importa. Olha o emprego que ele tem, ele é filho do não sei quem, pai dele é vereador, pai dele é prefeito, ou sei lá. E a mãe empurra a filha, e a filha vai na onda, na conversa, desse mau conselho da sua mãe. O homem teme a Deus? Isso não interessa, isso não importa. Cuidado, maus conselhos fez com que Acasias agisse, o texto diz aqui, agisse iniquamente. Bom, como eu disse, conselhos que trazem destruição na família. Mas eu quero ir um pouco mais além. Vai para 1 Reis. 1 Reis, capítulo 12. Agora, saindo um pouco da família, né? A família aqui foi apenas um exemplo. Olha o capítulo 12, é um texto bem conhecido. Os homens vieram a Absalão, a Roboão, depois que Salomão morreu, e apresentaram a sua causa perante ele. E Salomão e Roboão falou: tá bom, me dá um tempinho aí que eu já respondo para vocês. Eles reclamaram assim: teu pai fez pesado o nosso jugo, verso 4. Agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Eles estão fazendo uma proposta, estão se comprometendo. Alivia esse jugo, está pesado, e nós te serviremos. Ele falou: tá bom, deixa eu dar uma pensada aqui, deixa eu ver o que eu faço para vocês. Então ele teve duas oportunidades. A primeira oportunidade era o conselho dos mais velhos, os homens que acompanharam a sabedoria de Salomão, homens tementes a Deus. Olha o que eles disseram, verso 6: tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: se hoje se tornares servos deste povo, ora, um conselho à humildade, e os servires, e atendendo, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Olha o conselho que esses homens deram, né? Você vê a sabedoria da idade aqui falando. Seja brando com eles, ganha eles, saiba como falar, atende o pedido deles.
Verso 8: porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele. Imagine os jovens que cresceram com Roboão. Se Salomão foi o homem mais rico do mundo, o filho do rei era um playboyzão, não era? Imagina os amigos que cresceram com ele, que aonde ele ia, levava seus amigos. É igual hoje em dia, algum magnata, os amigos desse jovem, do filho do magnata, vai na onda. Ele vai andar de jatinho, leva os filhos. Vai andar de helicóptero, leva os amigos. Vai andar de iate, leva os amigos e vai lá. Então esses jovens cresceram com ele, estavam acostumados com a vida boa. Aí o conselho deles foi, verso 10: os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos pôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Poxa vida, a pessoa chega para você, pede, né, que você seja misericordioso com ele, e ele fala: nós vamos te servir. E olha a resposta. E não é que o rei seguiu o conselho dele, os jovens? E o que houve aqui? No primeiro exemplo que eu dei, houve uma bomba na família. Explodiu dentro da família de Davi e atingiu todo mundo ali. Essa outra bomba, que esse mau conselho, atingiu o reino todo. Porque a partir do verso 16, vendo pois todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel. O que houve aqui, irmãos? É aqui, nesse ponto, que há a ruptura do povo. Reino do norte e reino do sul. E assim permanece até a vinda de Jesus. Até Jesus aparecer no cenário. Povo dividido. Teve maus conselhos que tiveram consequências na nação. Olha só, aqueles maus conselhos daqueles jovens idiotas, estúpidos, tiveram consequências na nação. Depois a nação dividida guerreou entre si, houve mortes, houve ataques, houve guerras, houve disputas, que começou aqui, com conselhos de jovens tolos. Não é pelo fato de serem jovens, mas por serem jovens tolos, porque tem jovens sábios. Jovens que temem a Deus são jovens sábios. Então aqui, um exemplo do que maus conselhos pode afetar a nação. Influenciou a decisão de um rei e isso afetou a nação. Então, um conflito na família, um conflito nacional. Eu quero trazer para você um conflito internacional, para aumentar mais ainda o âmbito, como que é a palavra? O tamanho da destruição da bomba, Agora é internacional. Vai para 2 Samuel 10. 2 Samuel 10. Segundo Samuel 10, olha o que diz esse texto. Só o comecinho dele, tá bom? Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Eu estou em 2 Samuel, capítulo 10, verso 2. Então disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Irmãos, o que aconteceu aqui? País vizinho de Davi, dos amonitas, havia um rei que tratou Davi com misericórdia quando Davi fugia de Saul. E Davi teve uma boa amizade com ele. Mas aí esse homem morreu. E aí o que Davi fez? Ele não pôde ir e enviou seus mensageiros representando ele para dar as condolências.
né? Mostrar o respeito, carinho, consideração pelo rei que faleceu. Mas ao verso 3: mas os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor Hanum: pensas que, por Davi te haver mandado consoladores, está honrando teu pai? Porventura não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade e espiá-la e destruí-la? Verso 4: tomou então Hanum os servos de Davi e lhes raspou metade da barba e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Olha a conversa desses homens. Eles vieram para espionar a terra. Eles não estão nem aí para você não. Davi veio, mandou esses homens aí com outras intenções. Aí o que o rei fez, humilhou esses homens. Raspar metade da barba e cortar a roupa até a bunda, assim, né? De uma forma humilhante. Mandou eles, agora vão. Uma forma de humilhá-los, de envergonhá-los. E o que houve? Verso 7 já resume tudo. O que ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército de valentes. Um conflito internacional. A bomba na família, a bomba dos maus conselhos já afetou a nação. Aqui nós vemos a bomba dos maus conselhos, gerando um conflito internacional. Um conflito internacional. Irmãos, e bons conselhos? Será que nós vemos alguns bons conselhos também na palavra de Deus? Tem bons conselhos, graças a Deus. Bons conselhos que, ao dar ouvidos a esses bons conselhos, e conselhos simples, olha, mudaram a vida de um homem. Você está em 2 Samuel, vai para 2 Reis, rapidinho. Não vou nem ler o texto, é só ao ver o nome da pessoa aqui, você já sabe o que aconteceu. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Aqui nós vemos a história de Naamã. Lembra quando Naamã foi curado da lepra? Aconteceu toda aquela história, ele foi procurar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu falou para ele: vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes lá. Não era bem o que ele queria ouvir. Ele esperava que pelo menos o profeta viesse recebê-lo, viesse reverenciá-lo, mostrasse respeito. O profeta nem foi. Ele mandou um servo. Ele não gostou disso. E também a ordem do profeta, poxa, tem tanto rio bom, vai mandar mergulhar nesse rio? Esse rio sujo aí? Não, você está doido? Saiu que saiu emburrado, brabo, batendo o pé. Mas o gostoso aqui de ler é os seus servos, no verso 13. Então eles se chegaram a ele, os seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Olha a sabedoria dos seus servos. Olha, eles não sabiam se ia dar certo ou não, mas eles falaram: o que custa tentar? A gente veio até aqui, e o que ele pediu é tão simples, é mergulhar no rio 7 vezes. Não é? O verso 14 diz que ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Olha que um bom conselho fez. Eles poderiam ter aconselhado: vamos tacar fogo na casa desse profeta, quem que ele pensa que é? Para te tratar dessa forma. O conselho deles foi: tenta. Te veio até aqui mesmo. Se fosse algo impossível para você ganhar a bênção de Deus, a cura de Deus, você ia tentar fazer, porque você é um guerreiro. Mas custa tentar. Olha que bom conselho, irmãos. Olha que bem, abençoou a vida desse homem, transformou a vida desse homem. O bom conselho que fez a diferença. O homem que estava saindo dali leproso, ouviu aquele conselho, voltou lá
mergulhou no rio, se lavou no rio, né? E saiu dali curado, uma vida transformada. Você vê a continuação do texto, a reverência que esse homem tem de Deus. Ele pede até para levar um pouco da terra de Israel, para ele ter lá na terra dele. Olha a transformação que fez. Que graças a Deus, Deus usou esses homens para lhes dar um bom conselho. E o último, meus irmãos, por causa do tempo, tá bom? Está lá em Atos. Está lá em Atos. Atos capítulo 5. Para abrir João. Atos capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 33, diz assim, ó, eles porém ouvindo se enfureceram, queriam matá-los. Aqui fala da perseguição dos homens do Sinédrio contra os discípulos. Eles queriam matá-los, porque eles não estavam obedecendo à ordem deles. Qual que é a ordem deles? Pare de pregar Jesus. Às vezes não obedeceram. E aí que o texto fala, verso 34, mas levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse, israelitas, atentai bem no que ides fazer esses homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, todos quanto lhe prestaram obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu e todos quantos lhe obedeceram foram dispersos. Olha o que ele está falando. Meus queridos, vocês lembram? Já teve vários casos assim, de pessoas que seguiram um homem que se levantou e teve seus seguidores. Depois esse homem foi morto e os seus discípulos sumiram. Ele cita dois exemplos aqui. Agora veja o verso 38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se esse conselho ou obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podeis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com eles. Olha só, um bom conselho. Olha que bom conselho. Que ajudou os homens, que aplacou a ira dos homens, que ajudou os homens a agir com discernimento aqui. Se não é de Deus, vai se acabar. Mas e se for de Deus? Vocês já pensaram nisso? E se foi Deus que levantou esses homens? Já pensaram em estar lutando contra Deus? E aí os discípulos foram poupados. O verso 42 diz, 41, e eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Irmãos, a Bíblia tem inúmeros exemplos. Esses aqui são alguns que eu peguei das minhas leituras. O que eu queria enfatizar para os irmãos, para concluir, é o seguinte. Nós vimos, irmãos, que os conselhos têm consequências na vida das pessoas. E eu citei exemplos, textos. Mas olha só, o que eu queria enfatizar para os irmãos é que por mais consideração que você tenha pela pessoa, apreço, carinho, amor, o exemplo de Atalia, que era a mãe de Acasias, mais que você tenha respeito pelos conselheiros, lembra da importância de se levar conselhos a sério, de julgar se esse conselho é bom ou não. Lembre-se que bons conselhos, irmãos, sempre te levam a fazer o que é certo. Pastor, como que eu sei que o conselho é bom? Esse conselho vai me fazer o que é certo. Lembra de Amnon? Se aquele rapaz fosse amigo dele mesmo, ele tinha aconselhado ele a fazer o que é certo. Não faça isso. Que amigo que aconselha o outro a cometer um estupro? Que droga de amigo é esse? Que porcaria de amigo é esse? Não é?
Que mãe é essa que aconselha um filho a agir contra Deus, contra a palavra de Deus, como a Thalia fez? Era mãe, mas o conselho tem que sempre, bom conselho sempre vai ser para você fazer o que é certo. Às vezes, sabe o que é certo? É você ir lá admitir sua culpa. É você chegar diante do seu chefe e falar o que você fez. É você chegar diante da igreja e contar o que aconteceu. Como o exemplo que nós tivemos recentemente. Fez o que é certo. É fácil fazer o que é certo? Não. Mas é o melhor conselho do mundo a fazer o que é certo. Porque normalmente fazer o que é certo vai ter um preço, não é? Fazer o errado, vai lá, fala com aquele empresário, conversa com ele, fala com aquele político, né? Dá um jeitinho, sabe? Conselhos assim para você pegar atalho. Cuidado, irmãos. O conselho bom é para você fazer o que é certo, falar a verdade. Deus sempre está do lado de quem está com a verdade. O conselho certo, ele vai te ajudar a agir, a decidir com calma e com sabedoria. O bom conselheiro, ele não fala isso? Calma, irmão, não é por aí. Calma, respira, pensa direito, analise os fatos. Ele te disse isso mesmo? Eu ouvi falando, não, mas ele te disse, mas era de você? Eu acho que era. Você acha? Então o bom conselheiro, ele vai te mostrar, calma, pensa, analisa a situação, pegue todos os fatos. Você tem certeza disso? Mas aquela postagem lá, tem certeza que é para mim? Mas você não sabe se é para você. Você tem que perguntar direto para a pessoa. Você está tirando conclusões. Então o bom conselheiro, ele fala para você manter a calma e agir com sabedoria. Isso é bom conselho. O bom conselho, ele vai sempre te orientar a agir conforme a palavra de Deus. É ou não é? Esse é o melhor conselho. Haja conforme a palavra diz. O que a palavra de Deus diz? Lembra quando esqueci. O exemplo veio e saiu com a mesma rapidez. O bom conselho, meus queridos, ele vai buscar sempre a paz e a reconciliação. Irmãos, o bom conselho glorifica a Deus. Deus é glorificado com o bom conselho. O bom conselho faz prevalecer a verdade e a justiça. A verdade e a justiça. O bom conselho que te aconselha a agir com amor, ele sempre lembra que o amor nunca está separado da verdade. Nunca está separado da verdade. Irmãos, tem que parar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é o conselho para as nossas vidas. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Nos ajude a dar ouvidos a bons conselhos, a considerar, Senhor, os conselhos que recebemos. Eles são bons. Eles glorificam ao Senhor. Eles apontam para a verdade, apontam para a justiça. Eles apontam para fazer o que é certo. Deus, nós vimos a Tua palavra, Senhor, como que conselhos podem influenciar pessoas a fazerem coisas terríveis. A família paga, a nação paga, até fora da nação. Deus, nos ajude a sermos sábios. Te peço em nome de Jesus. Amém.